Olá, bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Você que acompanha a gente, ou você que está chegando a primeira vez, quero estender um convite para você. Compartilhe aí o nosso link com outras pessoas, né? Espalhe essa notícia para que muito mais gente possa acompanhar conosco. Você sabe que a gente tem vários grupos de estudo da lição da Bíblia. O nome é Classe de Professores, né, da Escola Sabatina. Ele é voltado para professores da Escola Sabatina, mas também para você que gosta de estudar a Bíblia, porque a lição da Escola Sabatina nada mais, nada menos é do que um estudo da Bíblia, não é verdade? E é sempre muito gostoso passar um tempinho aqui juntos. Você sabe, você está com a gente aqui, nosso programa mudou de dia, ele acontecia na sexta-noite, agora ele acontece no sábado, do mesmo jeito que acontece com a lição. No sábado à tarde a gente já disponibiliza o link para você, né? E aí quando você entra no sábado à tarde, você já pode digitar, participando conosco, né? Digitar as suas opiniões, digitar aí no YouTube, no Facebook, nas redes sociais da Paulistana, sua opinião, né? As suas impressões sobre aquilo que você estudou, e isso vai enriquecer o nosso estudo, tá bom? Que maravilha! Todo sábado, 13 horas, 1 da tarde, a gente disponibiliza o link para você, e você já pode acessar a lição da Escola Sabatina. Estamos aqui na lição 9, né, desse trimestre, chegando já no finzinho do ano, e voltamos aqui com um grupo muito especial de amigos, né, meus amigos dos Arautos do Rei, pastor Williams Costa Júnior, bem-vindo, pastor Demival Reis, bem-vindo também, Demi, e pastor Josué de Castro, bem-vindo, Josué. Estamos aqui para conversar a respeito de convertam o seu coração, que é a lição 9. Antes da gente estudar, nós vamos fazer uma oração, quero convidar você para orar, e vou pedir ao Williams, pode orar conosco, por favor? Querido Deus, nós queremos que o Teu Espírito converta o nosso coração. Nós Amém. queremos ser transformados, queremos ter vida nova, queremos ter uma experiência pessoal e concreta contigo, mas para isso nós precisamos de conversão. Ajuda-nos a entender essa lição, para que ela seja uma bênção para a nossa vida espiritual. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Coisa boa. Vamos lá, vamos começar. Convertam o seu coração. Acho que é o Josué, né, Josué? Que começa conversando com a gente sobre sábado e domingo. Isso mesmo. E eu gostaria de começar as nossas considerações do sábado e domingo lendo o verso para memorizar, que está em Deuteronômio, capítulo 4, verso 29, diz assim: de lá vocês buscarão o Senhor, seu Deus. Esse de lá é do cativeiro, né? Buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão, quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Bom, a ideia aqui é que se eles tinham que buscar o Senhor, é porque eles não estavam com o Senhor, não é verdade? E se há aqui uma ideia de conversão, quer dizer, é uma mudança de direção. Então, diz assim, ó, você segue e faz uma conversão à direita, quer dizer, você está indo numa direção contrária. Então, o que a lição dessa semana vai apresentar para a gente é a ideia do arrependimento em Deuteronômio, né? Então, para que haja o arrependimento, para que haja a conversão, para que haja essa busca do Senhor para poder encontrá-lo, nós precisamos entender que todos nós somos pecadores. Todos nós andamos numa direção contrária à orientação de Deus, né? Andamos na contramão daquilo que Deus planejou para a gente. E essa semana, aqui nesse livro de Deuteronômio, nessa parte, nós vamos estudar justamente isso, o aspecto do arrependimento em Deuteronômio. E aí, indo já para a parte de domingo, aparece aqui uma palavra em hebraico, mi'iten, nem sei se é assim que fala, mas é o que parece por aqui, né? Que tem o significado quem dera, né? Quem dera. E aí a gente vê aqui alguns relatos
dessa expressão. Lá em Êxodo 16, verso 3, os filhos de Israel, quando estavam no deserto, eles disseram assim: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito. Ou seja, expressa o desejo, né, de querer uma coisa que é impossível, né? E aí, aqui, tem aqui também uma outra expressão que diz assim, Davi dizendo assim: quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Em Jó 6, verso 8, afirma: quem dera que se cumprisse o meu pedido. E aí é muito interessante o caminho que a lição usa, que ela apresenta essa expressão idiomática, quem dera, dentro do contexto de Deus. Então, veja, esse quem dera é você querer alguma coisa que você não pode ter. E a pergunta que eu faço para você é: será que Deus ele pode querer alguma coisa que ele não pode ter? Interessante isso aí, né? Ele é o Deus Todo-Poderoso, né? A Bíblia diz que não há nada que Deus não possa, mas a lição da Escola Sabatina, ela usa essa expressão idiomática falando sobre Deus. Quer ver? Vamos lá para a Deuteronômio, capítulo 5, verso 22 a 29. Na verdade, eu só vou ler 27, 28 e 29, e veja como isso se encaixa, né, na ideia desse Deus dizendo mi iten, quem dera. Diz assim, ó: chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor, o nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que disser o Senhor, nosso Deus, e ouviremos e o cumpriremos. Então é o povo falando para Moisés, dizendo assim, ó, a gente não vai para Deus, porque senão a gente vai ser consumido, mas vai você lá, e tudo que ele falar, você passa para a gente, porque nós vamos ouvir e vamos cumprir. E aí, olha a reação do Senhor, diz assim: ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse, isso Moisés falando, eu ouvi as palavras desse povo, as quais me disseram, em tudo falaram eles bem. E olha agora essa expressão, ma'iten, ele diz assim: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo tempo todos os meus mandamentos, que bem lhes fosse a eles e a seus filhos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Eu acho muito lindo isso aqui, quando eu vejo o grande e poderoso Deus, parece como que sonhando, né? Diz assim: puxa vida, quem dera esses meus filhos, eles tivessem um coração que me temesse, que me amasse, né? Que andasse nos meus caminhos, para que eles pudessem viver bem para sempre. Quem dera. O que isso nos indica? Indica que Deus não força ninguém a amá-lo e a temê-lo. É verdade. Ele é um sonhador, né? Eu sempre costumo dizer que Deus é um sonhador, né? Ele fica olhando para aqueles filhos rebeldes, né? Cabeçudos, teimosos, só querem fazer o que eles querem e sempre estão dando com a cara na parede, na porta, né? Se dando mal. E aí Deus olha para eles: olha, mas eu tenho uns planos, uns sonhos. Ah, quem dera eles pudessem entender, quem dera eles pudessem amar, quem dera eles pudessem responder, né? Então, a gente percebe aqui que a situação do pecado colocou alguns limites para Deus, né? E um deles é o limite que o livre-arbítrio impõe a Deus, né? E ele está muito desejoso de que todos respondam ao seu amor, que todos vivam bem debaixo do seu senhoria. Mas é assim, quem dera, mas parece que isso, em alguns casos, é impossível. E aí eu mesmo respondo para Deus, né? Eu falo: Senhor, eu quero ser a resposta dessa sua interrogação, indagação. Quem dera o meu filho, eu quero que o Senhor habite em mim para que eu cumpra esse seu sonho sobre a minha vida. Eu acho que deveria ser o desejo de todos nós. E o mais incrível é que Deus já sabia que eles não iam cumprir tudo aquilo que eles estavam prometendo, né? É tipo
a criança que desobedece e o pai vai lá e repreende e diz assim, papai, prometo que eu nunca mais vou fazer isso, né? E o pai, tá, estou sabendo que você nunca mais vai fazer, né? Deus dizendo assim, quem dera, né? Poxa, quem dera. É isso mesmo. Alguém quer comentar alguma coisa mais aqui? Uma coisa aqui, a reação do quem dera de Deus, ela é a maior evidência do respeito que Deus tem por nossas escolhas. Muita gente usa as escolhas e a liberdade e o livre-arbítrio de forma indevida para poder satisfazer desejos pessoais, carnais e vontades assim, mas, na verdade, Deus nos fez livres e a gente tem a opção de escolher ou não a Deus. Então, o que o Senhor faz, tendo todo o poder, toda a majestade, toda a força, toda a glória, tudo? Ele simplesmente espera e diz assim, quem dera que ele venha. Agora, quando a gente escolhe vir e vem para Deus, aí todo o poder que ele tem se apodera de nós. Toda a graça, toda a misericórdia, toda a bondade, a alegria, a mansidão, toda a frutificação do Espírito se apodera de nós. Então eu olho para mim mesmo, eu digo, quem dera que o Espírito Santo não desanime de mim e que continue a ser motivo da vontade de Deus de restauração. Amém, amém. Segunda-feira, nós vamos lá para Vocês me buscarão e me acharão. É interessante, pastor Fernando, a gente continua nessa mesma direção ao falar desse Deus que tem um amor que está acima da nossa capacidade de entender e até de receber plenamente. Eu faço uma comparação. Quem é que, em sã consciência, aplicaria na bolsa com a certeza de que vai sair perdendo? Muita gente perde na bolsa, mas ninguém quer aplicar para perder, quer ganhar. E é interessante porque Deus, quando ele aposta em nós seres humanos, ele já sabe das coisas. E aqui nós temos, eu quero ler esse texto de Deuteronômio, vou pegar aqui o auxílio dos universitários no meu óculos aqui, e aqui diz assim, Deus falando, né? A partir do verso 25, Deus diz assim, quando, pois, gerarem filhos e tiverem netos, e já estiverem muito tempo na terra, e se corromperem, e fizerem alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e praticarem o que é mal aos olhos do Senhor, o Deus de vocês, para o provocar a ira, hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que vocês serão imediatamente eliminados da terra da qual, passando o Jordão, vocês tomarão posse. Vocês não prolongarão os seus dias nela, pelo contrário, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês entre as gentes aonde o Senhor os levará. Lá vocês servirão a deuses que são obra de mãos humanas, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Interessante, Deus aqui está dizendo tudo que iria acontecer. Deus, ele é presciente, não é? A presciência de Deus é alguma coisa que está além da nossa capacidade de entender. Os estudiosos dizem que tem presciência causativa e presciência causativa, ou seja, o conhecimento de Deus que causa e o conhecimento que não causa. Deus sabia que o seu povo iria adorar falsos deuses, iria adorar ídolos, iria se desviar dele e finalmente seria levado para o cativeiro como consequência. Deus sabia isso, mas não foi Deus que causou. Aí nós temos o livre-arbítrio. Então, o conhecimento de Deus não foi causativo. O conhecimento de Deus é não causativo.
É claro que o conhecimento de Deus é causativo quando nós falamos com respeito à nossa salvação, ele tomou a iniciativa de nos salvar, mas quando Deus sabe de tudo a nosso respeito, não significa que ele está causando, ele está respeitando a liberdade. Esse é um conhecimento chamado não causativo, ele respeita a minha escolha. E agora eu acho interessante a sequência que está aqui no verso 29, né? Olhem, interessante, aqui diz, lá vocês servirão, aliás, 29, de lá vocês buscarão o Senhor seu Deus e o acharão, quando buscarem de todo o coração, de toda a sua alma. Quando estiverem em angústia, diz o verso 30, e todas estas coisas lhes sobrevierem nos últimos dias, e vocês se voltarem para o Senhor seu Deus e lhe atenderem a vós, então o Senhor, o Deus de vocês, não os abandonará. Impressionante, que Deus é esse. Ele sabe que eu vou tropeçar, que eu vou falhar, mas esse Deus que sabe todas as coisas, mesmo assim ele disse, se você me buscar, mesmo estando no cativeiro, mesmo tendo ido para lá por causa dos seus pecados, das suas falhas, e mesmo lá tendo adorado ídolos, se você me buscar de todo o coração, eu vou te atender, eu vou te salvar, e eu vou te trazer de novo para perto. Que Deus é esse? Que Deus é esse? A capacidade dele, a capacidade de Deus para nos amar e para nos salvar é muito maior que a nossa capacidade de pecar. Amém, amém. Desculpa. Pensando nisso aí, né, essa presciência causativa ou não causativa, né, eu gosto sempre de pensar assim, você já viu o filme uma vez, vai ver a segunda, pode ver até a 10ª vez, você nunca vai conseguir mudar o fim do filme só porque você conhece, né? Você conhece e sabe que ele vai terminar sempre daquele jeito, então é dessa maneira que Deus assiste. E isso me provoca um pensamento, assim, ou muitos pensamentos, né? Eu fico pensando o tamanho do cuidado que Deus tomou quando ele interferiu na história, ou quando ele veio, se transformou no ser humano e veio para esse mundo. Um cuidado para não ferir o livre-arbítrio do ser humano, ou a liberdade de escolha, né? E a gente vê que, estando Deus do céu, ou estando Ele presente aqui na terra fisicamente, né? Porque Deus está sempre presente, mas fisicamente como Jesus, e agora estando dentro das pessoas como o Espírito Santo, Ele jamais interfere na nossa liberdade de escolha. Tanto que, por exemplo, mesmo quando Deus fez lá a aliança no Sinai, e o cume do monte fumegava, né? E o povo olhou para aquilo, e o povo fez a aliança com Deus, mas mesmo assim eles continuaram livres para seguir aquela aliança ou não. E aí eu penso, por exemplo, em Jesus, né? A maneira como Jesus se manifestou. Uma coisa que me deixa assim boquiaberta na história de Lázaro, quando Jesus ressuscita Lázaro, a maior demonstração do poder divino, a ressurreição de um homem que estava morto há 4 dias, e o relato termina dizendo assim, e muitos creram nele. Puxa, se muitos creram nele, quer dizer que muitos também não creram, né? É quando Jesus vai para a cruz e há um terremoto e escuridão, nem mesmo toda essa manifestação do poder de Deus foi suficiente para que todos crescem. Ou seja, ainda assim, mesmo Deus se manifestando do céu na terra, mesmo Deus fisicamente se manifestando, ou mesmo através do Espírito, como ele se manifesta hoje, habitando o coração do ser humano. O Espírito habita o coração do ser humano na medida em que a gente permite. Jamais ele interfere na nossa liberdade de escolha. Se alguém tiver alguma coisa ainda para comentar, comenta, senão já vamos para terça-feira. Tem esse nome estranho aqui, ó. Techuvá, retorno. Olha, o retorno, Fernando, é uma bênção, viu? Eu não sei se você, mas quem dirige, quem viaja, de vez em quando erra a entrada. Vai indo pela estrada, seguindo o mapa. Antigamente não tinha GPS, era mapa. E para a gente fazer o retorno, às vezes era difícil. Eu já viajei muito com o mapa na mão,
perigo tremendo, mas não tinha quem me orientasse. Mas, normalmente, alguém senta do lado, tem um mapa, e ele vai dizendo assim, dobra ali, pega ali, faz assado e tal, até a gente achar a estrada de volta e continuar. Ô Williams, desculpa te interromper, mas ainda hoje a gente que tem esposa tem a bênção de ela interpretar o GPS e avisar a gente antes do GPS. Isso é uma maravilha, né? Com o GPS, as coisas ficaram mais facilitadas. Eu tenho uma irmã que tem dificuldade de senso de direção. E a coisa que ela mais fica encantada com o GPS é que quando ela erra o caminho, aquela menina que fala no GPS não altera a voz, fica calminha, dizendo, olha, eu estou refazendo a sua rota, e mais isso e aquilo. Quando eu vejo essas coisas aqui na Terra, para nos ajudar no retorno, a calma, a informação, uma rota nova, um caminho para você estar alinhado, eu só fico pensando como é o retorno para Deus. A vida da gente é na direção do nosso Criador, do nosso Salvador. Mas, de vez em quando, a gente pega, como diz o Nordeste, pega uma rabeira assim, sabe? Dá uma saída, pega uma tangente ou entra num atalho. O pai de Fernando Collor tinha uma frase impressionante, ele dizia assim, se atalho fosse bom, não precisava caminho. Às vezes a gente diz assim, eu vou por esse caminho aqui, vou ficar mais rico. Eu vou por esse caminho aqui, vou ser mais feliz. Eu vou por esse caminho, mais aquilo outro. Se atalho fosse bom, não precisava caminho. E o caminho quem é? É Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, aqui em Deuteronômio, coloca a possibilidade de retorno. Você errou, você sofreu as consequências do pecado, dá para voltar, não precisa entrar em desespero. Venha, retorne, techuva, ou techuvá, sei lá como fala, volte, porque eu estou de braços abertos para lhe receber. E aí vem as histórias que Jesus contou para poder reforçar a importância do retorno, a história do filho pródigo, a história da dracma perdida. Quer dizer, tem esperança, dá para voltar. Sabe, você pode estar perdido, mas dá para reencontrar o caminho e retornar. E isso é uma coisa que me encanta em Deus. É essa possibilidade de graça, de restauração, de retorno. E é uma mensagem de esperança para a gente, porque às vezes tem muito cristão, e às vezes a gente, na vida da gente mesmo, diz assim, quer saber, eu não vou conseguir. Esse problema que eu tenho é maior, eu não tenho forças para vencer isso. A mensagem aqui de Deuteronômio é assim, calma, você não está perdido, dá para chegar no destino. Só que você tem que se dispor a fazer techuva, a retornar, a deixar Deus guiar você novamente no caminho. Eu fico pensando na estrada, né? E como às vezes a gente pensa assim, puxa vida, errei o caminho, agora o retorno vai ser só daqui 5 quilômetros. A gente não pensa na bênção que é o retorno, né? Porque você, se não tivesse o retorno, você tinha que voltar o caminho inteiro para depois ir para onde você estava indo, né? Mas tem o retorno. E Deus, ele é tão cuidadoso assim com essa coisa do retorno. A gente vê, por exemplo, nas cidades de refúgio ali de Israel, né? Deus estabeleceu aquelas cidades ali para quando acontecia algum problema, alguma coisa fora do curso, alguém feriu alguém, matou alguém sem querer, e ele podia fugir para aquelas cidades. E tinha um monte de indicação pelo caminho. É assim que Deus faz, né? E a gente vê isso manifesto na parábola do filho pródigo, né? O pai, uma coisa muito difícil é entender essa coisa que Deus nos ensina também pelo exemplo, que amar também implica em deixar ir, né? E o pai deixa o filho pródigo ir e espera que ele volte, né?
e a gente vê esse retorno, que é a história de todos nós e de cada um de nós. Não é a história só daquele que você está pensando que saiu da igreja. Todos nós estamos aí ou num caminho de ida ou num caminho de retorno para Deus. Amigos, alguém comenta alguma coisa mais? Ou vamos para a quarta? Quando a gente já vai para quarta-feira, mas já pegando esse carro que está indo nessa direção que o Williams botou na estrada, e você também, e lembrando do filho pródigo, e eu coloco aqui uma pergunta, né? Por que será que o filho pródigo voltou? Ele voltou porque ele falou, caramba, eu machuquei o coração do meu pai me ama tanto, deve estar com uma saudade louca de mim, eu vou voltar por causa disso? Ou eu vou voltar porque eu estou na miséria, estou comendo comida de porco aqui, né? E aí a lição de quarta-feira, ela trabalha um pouco esse assunto, né? Da volta, não por ter ferido o coração de Deus, mas porque quebrou a cara naquele caminho. Então você está indo no caminho e diz assim, ó, Deus está dizendo que é para você ir na outra direção. Não, mas eu vou nesse caminho aqui. Daqui a pouco acontece de a estrada ser muito ruim, você estourar o pneu, e do que você estoura o pneu, você bate numa árvore e tal, e fala, caramba, eu devia ter ido naquela direção, mas não é porque você está querendo fazer o que Deus estava querendo que você fizesse, mas é para te livrar dos sofrimentos, né? E da luta. E aí, como o Fernando disse, que Deus ele é tão compassivo, Deus é tão cheio de amor, tão cheio de graça, ele sabe que nós somos pó, que ele diz assim, meu filho, mesmo que você não volte por mim, eu vou fazer muita coisa por você. É uma coisa incrível isso. E foi porque eu imagino que se não tivesse havido fome naquela terra, né, o filho pródigo acho que não teria voltado, porque ele não estava pensando no coração. Mas quando ele volta, o coração do pai é tão grande, tão amoroso, que o pai o abraça, o veste, o recoloca na mesma condição. E aí é isso que o texto da lição de quarta-feira ele diz, Deuteronômio 30, verso 1 a 10, onde Deus estava prevendo o desencaminhamento dos seus filhos, e ele estava justamente dizendo sobre as bênçãos e maldições que viriam sobre ele, e aí ele começa, como aquele Deus sonhador que eu disse, né? Ele começa a dizer algumas coisas, ele diz assim, e se vocês derem ouvidos à sua voz, né? Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti e te ajuntará de novo. Olha como é que Deus é extraordinário, né? Ele pega assim o mínimo desejo, a mínima vontade, a sua mínima ação para ele poder fazer as coisas. E aí o texto continua dizendo assim, o Senhor teu Deus te tomará de lá, o Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. E o texto continua dizendo assim, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. E diz assim, o Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os inimigos. E aí diz, o Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, assim, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti para te fazer bem, como exultou em teus pais. Então, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Cada vez que a gente vê Deus se manifestando na palavra, né, a gente vê se transbordar de um amor riquíssimo, infinito, né, que ele não leva em conta a maneira abusiva como nós nos comportamos diante dele, né? E que a gente, às vezes, não volta por causa do amor a ele, mas a gente volta pelas consequências, mas mesmo assim, ele diz, eu vou fazer as coisas que você não pode fazer. Eu vou
trocar o seu coração, eu vou trabalhar em você, eu vou reparar, eu vou restaurar você. Então, toda vez que a gente olha para esse Deus maravilhoso, né, em que ele sonha com a gente perto dele, ele sonha em podendo derramar completas bênçãos sobre nós e nos amando em plenitude, né, eu fico estarrecido pelo tamanho, pela profundidade, pelo alcance desse amor de Deus. Eu acho que isso deveria ser parte da nossa meditação cada dia, né? Se voltar a Deus de todo o nosso coração. Amém. Josué, você estava falando aí, né? E eu pensando, né? Quando Deus diz assim, de todo o seu coração, ele ainda não está nem dizendo assim, quando você me buscar com todo o seu amor, quando você descobrir que você me ama mesmo, me buscar com todo o amor sincero do mundo. Não, ele não está falando de amor, porque esses motivos são motivos egoístas, né? Quer dizer, porque eu quebrei a cara, o filho pródigo, né? Agora estou comendo comida de porco. A pior coisa que pode acontecer a qualquer filho pródigo é não ter que comer comida de porco, porque provavelmente ele não volte, né? Se ele tiver que comer, provavelmente ele volte. Se ele não tiver, provavelmente ele não volte. Mas Deus ainda aceita. Imagina que eu dissesse para minha mulher assim, olha, eu queria dizer um negócio para você, nunca te amei, não consigo te amar, já me esforcei, mas não consigo, não acho você bonita e tal, mas eu gostaria que você me ajudasse a te amar. Olha, ia ser um desastre tremendo, né? Mas Deus é aquele que aceita, porque quando Deus diz assim, de todo o coração, ele está falando assim, com um coração sincero. Não é eu quero que você me ame e me declare o seu amor. Ele diz assim, seja sincero comigo. E aí a gente vê, por exemplo, ali Jesus, não é? Quando os discípulos não conseguiram fazer o milagre, aquele menino que se jogava no fogo e na água e tal, e o pai diz assim, se tu podes, cura o meu filho. E Jesus assim, se eu posso, você tem fé? E ele diz assim, tenho. E logo em seguida ele pensa bem assim, Senhor, me ajuda na minha falta de fé, né? E Jesus ouve aquilo, quer dizer, Senhor, eu não consigo acreditar no Senhor, mas me ajuda, porque eu não estou conseguindo acreditar. Me ajuda porque eu não estou conseguindo amar o Senhor, né? E Jesus, no mesmo momento, ele ajuda, né? Ele dá um empurrãozão, né? Porque quando ele cura o menino, aí o sentimento começa a brotar no coração do pai, né? Eu acho que essa questão da sinceridade, Fernando, é muito importante, né? E a gente procurar ser autêntico com Deus, né? Uhum. Senhor, eu quero voltar porque eu me dei mal, eu quebrei a cara. Não é porque eu magoei o seu coração. Eu entendo isso, mas por favor me ajude para que isso se torne um motivo real da minha volta, para que eu te conheça. Então, essa sinceridade, se voltar para Deus de todo o coração, tem a ver com isso, né? Você ser autêntico com Deus, não tentar enganar Deus, né? Dizer, não, Senhor, eu magoei seu coração, eu estou voltando, né? Porque às vezes não é isso. E o que Deus aceita é justamente essa sinceridade do nosso coração e mostrar para Ele que nós somos desvalidos, né? De nós mesmos, de qualquer condição para voltarmos para Ele e respondermos ao seu amor. E sabe por que isso é importante? Porque a última geração de cristãos não é sincera, ela não é autêntica. E eu estou falando isso não como uma acusação, mas como uma notificação, né? Como um entendimento, porque é o que Jesus fala para Laodiceia, que é a última geração de cristãos. Ele diz assim, você diz, rico sou e de nada tenho falta, mas você não sabe, você é pobre, cego, miserável, nu e surda. Você é isso tudo, mas você acha, você tem uma autoestima muito elevada, né? E sou eu essa geração, né? Sou eu essa geração de líderes da igreja, essa geração de cristãos, né? Por isso essa sinceridade toda vez, esse de todo coração para mim se traduz numa palavra, quebrantamento, coração quebrantado, diz que o Senhor se agrada. Podemos ir para domingo ou alguém quer falar mais alguma coisa? Não, domingo já passou, acho que é quinta, né? É isso mesmo, eu li quinta e falei domingo. Interessante aí que essa mensagem de conversão, o techuvá e o veshativar,
duas palavras difíceis, né? Essa mensagem de Deuteronômio, ela está no resto da Bíblia, especialmente no Novo Testamento. E é essa mensagem para os últimos dias da história desta terra. Eu estava lembrando aqui que no livro de Malaquias, falando dos últimos dias da história desta terra, Deus diz através de Malaquias: eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos seus pais, né? Então, essa é a mensagem para os últimos dias, a mesma mensagem lá de Deuteronômio. E é interessante também que quando João Batista preparou o mundo, né, para que recebesse o Messias, ele foi claro. Aliás, João Batista parece muito sisudo. Eu, quando leio a mensagem de João Batista, ele chega para os escribas e fariseus e diz: olha, é o seguinte, não fiquem pensando que porque vocês são filhos de Abraão, nada vai acontecer para vocês, porque Deus suscita filhos de Abraão até dessas pedras. Vocês têm que se arrepender, mudar de vida. Ele fala para todos, para publicanos, ele fala: vocês têm que se arrepender, têm que mudar, têm que se converter dos caminhos de vocês, ou dos maus caminhos, né? Como diz o profeta Isaías. Então, essa era a mensagem que preparava o mundo, na época, para receber o Messias. E é interessante que, quando o Messias chega, qual a mensagem dele? A mesma. O reino de Deus está próximo. Jesus estava anunciando a sua própria missão de salvar. E ele diz: arrependei-vos, creiam. Que mensagem! Essa é uma mensagem de reavivamento e reforma que Deus tem preparado para os últimos dias. Tem preparado essa mensagem dura até, de João Batista, eu colocaria, é a mensagem para Laodiceia, é essa mensagem de arrependimento. Então, o Novo Testamento ele tem ecos lá de Deuteronômio, e esses ecos estão até em nossos dias, essa mensagem de mudança, de arrependimento, de mudança completa de vida. Quando Pedro pregou para aquela multidão, eles então disseram, né, que faremos? O coração deles foi compungido. O que é que nós faremos? E a mensagem foi aquela, né? Arrependei-vos e convertei-vos. E Deus vai cancelar os pecados e vai derramar sobre vocês porção dobrada do seu Espírito. Então, nós precisamos dessa mensagem. Como precisamos dessa mensagem? Precisamos buscar esse arrependimento, essa mudança de atitude, mudança de vida. Nós precisamos buscar e dizer: Senhor, eu não quero. Porque, de acordo com Atos capítulo 2, 37 e 38, quem dá o arrependimento é Deus, não é a gente que consegue. Senhor, me dá isso. É um dom de Deus. E eu tenho que buscar. Porque só buscando aquilo que até eu não quero é que eu vou ter alguma oportunidade, alguma chance de salvação através desse Deus que é rico em misericórdia, sempre pronto para me receber, para me perdoar, para me acolher. Amém. Eu vou fazer a consideração, depois vou passar para a consideração de cada um, né? Mas é interessante isso que você falou, Demival, muito interessante, porque Moisés está preparando o povo para entrar na terra prometida, né? Por isso se arrependei-vos de todo o vosso coração. Aí depois João Batista prepara o povo para a vinda do reino de Deus. E Malaquias, que você citou, né, prediz um próximo profeta Elias, que João Batista foi um deles, né, o próximo, o último, que prepara o mundo para a vinda do reino eterno de Jesus, né? E por isso esse arrependimento. E o que mais me deixa arrepiado é que quando João Batista, que foi o segundo Elias, e hoje eu e você somos chamados para ser o terceiro, mas quando João Batista fala, né, e ele se dirige, na maior parte das vezes, aos líderes religiosos, entende? Que é exatamente a nossa
categoria de pessoas, a nossa classe de pessoas, né? Então, quando eu ouço isso aqui sempre cala fundo no meu coração, né? Deus está falando comigo. Eu tenho uma responsabilidade sobre o que está acontecendo ao meu redor, sobre o rumo da pregação do Evangelho no mundo. Eu tenho sobre como ela fala comigo e como eu transmito isso para as pessoas através dos meus atos, porque se eu der a entender que eu sou autossuficiente, ou que se eu der a entender, às vezes a gente se esconde, né, atrás do eu faço parte do povo remanescente, que é verdade, é uma honra, mas eu não posso me esconder atrás disso, porque é isso que João Batista disse. Ele diz assim: vocês dizem que são filhos de Abraão, são do povo remanescente, pois até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão, ou gente, ou líderes, ou gente que faz parte do povo remanescente. Provavelmente, povo remanescente não é exatamente isso que você está pensando, né? Povo remanescente deve ter uma outra conotação. E qual é a outra conotação? Arrependimento e conversão, quebrantamento do meu coração diante de Deus, todo dia, toda hora, reconhecendo quem eu sou, né? Eu quero pedir para vocês, né? Vamos fazer o encerramento aí em 2, 3 frases do que você fica com essa lição. Começa para nós, Williams. Uhum. Eu sou eternamente encantado com essa possibilidade de recomeçar. Quando você tem um vaso e o vaso quebra, o vaso está perdido. Quando você tem um carro, pega uma batida forte, o carro está perdido. Mas no caso de Deus, ele é especialista em restaurar vasos quebrados, carros batidos, e quando ele toca e restaura, aquilo fica como se nunca tivesse tido um problema. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, com um Deus desse, não é possível a gente ficar protelando o retorno, o arrependimento, a conversão. Então, independente do estudo da lição, no plano pessoal, que você leve em consideração esse amor de Deus, essa oportunidade de retorno, de conversão, e que sua vida restaurada pelo toque do Deus que é especialista em refazer vasos quebrados, carros batidos, vidas destruídas. Que Deus abençoe você. Amém. Demival? Eu quero destacar aqui a história de Judas, ao falar sobre arrependimento. Judas, ele lamentou. Ele ficou muito triste quando ele viu Jesus não reagindo contra a prisão. E, finalmente, o caminho para a cruz se desenhou e Judas não aguentou mais. O coração dele estava aí doendo demais. E ele, então, foi até Jesus e disse: Senhor, sai daí. Eu sei que o Senhor pode, o Senhor tem dado provas disso. Se liberta, Senhor. E Jesus não diz nada para Judas, não tinha mais nada a dizer. Jesus tinha falado tudo para Judas lá no cenáculo, enquanto lavava os pés e ceava com os discípulos. Jesus não tinha mais nada para dizer. E Judas saiu de lá desesperado, triste. E ele, então, foi se matar, né? Se enforcou. Nós conhecemos a história. Então, a gente vê que Judas estava triste pelas consequências. Mas ele não se submeteu a Jesus como Pedro, por exemplo. Pedro chorou amargamente, se entristeceu por aquilo que ele fez. Mas ele não se afastou para longe de Jesus. Judas, sim. Judas, de maneira orgulhosa, né? Ele foi até o fim. Quando não deu mais, ele foi lá e deu um fim à sua própria vida.
ele estava triste pelas consequências, mas verdadeiramente arrependido, ele não estava. Ele não se voltou. Fica aí o desafio para nós. Examinarmos o nosso coração e voltarmos a Deus de todo o coração. Amém. Josué? Romanos 2,4 diz que é a bondade de Deus que leva você ao arrependimento. Então, quando eu estudo essa lição, eu fico encantado pelo grande coração de Deus, a grande disposição de Deus em nos receber. E aqui na lição de sexta-feira, diz assim, uma cadeia dourada. A graça e a compaixão do amor divino são atadas ao redor de toda pessoa em perigo. E aí diz assim, o Senhor declara, com amor eterno eu amei, por isso com bondade a atraí. Então fica aqui o meu destaque final em relação ao grande amor, a grande disposição de Deus que tem em nos levar ao arrependimento, fazer todo um processo de novo nascimento na nossa vida para levá-lo para junto dele. Esse nosso Senhor Deus é maravilhoso. Amém. Amém. Obrigado, meus amigos, aí por fazerem essa lição comigo aqui. Obrigado você também por fazer essa lição conosco, né, com a sua participação. Nós vamos orar, mas logo depois da oração, o pastor César Reis vai trazer instruções valiosas para os professores de escola sabatina, que são aqui da Paulistana e de outros lugares também. Mas eu quero convidar, por favor, o Demival para orar conosco. Ora conosco, Demival. Pai maravilhoso, nós te agradecemos por teu grande amor, este amor incondicional em nosso favor. O Senhor conhece e sabe que somos pó, pecadores. Tantas vezes temos nos afastado de ti, tantas vezes prometemos e tantas vezes falhamos. Olha para nós, Senhor, com compaixão. Dá-nos o verdadeiro arrependimento, o desejo, através do teu Santo Espírito, o desejo de nos voltarmos para ti e que possamos aproveitar essa volta enquanto é tempo de graça. Amém. Pai, nossa vida é curta, é pequena. Faz-nos pensar nisso, faz-nos pensar na fragilidade da nossa vida e nos voltarmos para ti enquanto é tempo de graça. Amém. Obrigado por essa lição e te pedimos que tu abençoes a cada um dos professores e até mesmo alunos que estão assistindo, que nós possamos aproveitar a tua oferta de misericórdia, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, amigos. Deus abençoe vocês. A gente se vê por aí. Obrigado você também. Deus abençoe. Fica aí com o pastor César. Bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso encontro semanal. Espero que Deus tenha derramado muitas bênçãos sobre você e sua boa família, viu? Nós aqui da Associação Paulistana nos alegramos muito em poder recebê-lo aqui a cada semana. Nós já estamos aí na 9ª lição. São 9 semanas já desse trimestre. E como tem passado rápido, não é, irmãos? Já estamos chegando ao final do mês de novembro. Já estamos entrando no mês de dezembro. E a semana agora estudamos um pouquinho sobre, não é, o arrependimento dentro do livro de Deuteronômio. Convertam os seus corações ao Senhor. Mudem o caminho. Busquem ouvir a voz do Senhor. O pastor Fernando apresentou para nós, junto aí com seus amigos e amigas, apresentou para nós aí esse estudo extraordinário sobre a conversão do nosso coração ao Senhor, o arrependimento dentro do livro de Deuteronômio. Eu quero conversar com vocês hoje um pouquinho. Ó, nós temos uma Bíblia aqui na associação. Essa Bíblia é a Bíblia através de nós. Essa é uma Bíblia para todos os missionários. A escola sabatina, você tem que lembrar que você é um missionário. E você, professor e professora, você está preparando um grupo de missionários ali na unidade evangelizadora. Lembra, nós temos aqui a lição da escola sabatina. É importante estudar, é muito importante. Ela nos mantém íntimos de Deus, mantemos uma comunhão com o Senhor, passamos a conhecer um pouquinho mais os planos de Deus para a nossa vida, evita a apostasia na igreja, há uma unidade entre nós, mas também devemos lembrar
que nós devemos apresentar a palavra de Deus aos nossos amigos e amigas. Então, professor e professora da Escola Sabatina, lembre-se que a razão da existência desta classe também é uma unidade evangelizadora. Nós temos todos os materiais aqui para você aproveitar e divulgar com os seus alunos. Ó, eu tenho aqui, ó, esse aqui é uma série de estudos bíblicos, de 15 lições, através de nós. E esta é a Bíblia através de nós. Atos capítulo 19, verso 11, fala que através das mãos de Paulo, coisas lindas eram realizadas. Deus quer usar você, diretor e diretora, você, professor e professora, para animar os seus alunos a também não ficarem de fora das atividades missionárias da igreja. Porque através de nós, Deus pode operar coisas lindas no meio do seu povo. Então, neste bate-papo com você agora, eu só quero animar você, professor e professora. Procura pensar o seguinte: o que a minha classe pode fazer para nós sermos uma unidade evangelizadora? Você tem muitas coisas para fazer. Você pode preparar a sua classe como instrutores bíblicos. Faz ali na sua classe, ó, na nossa classe vai ser uma classe de instrução bíblica. Nós vamos preparar aqui instrutores bíblicos. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Nós temos materiais aqui para te ofertar. Não é? Nós temos uma plataforma chamada Masterclass, que vai estar disponível para que você possa entrar ali e ensinar os seus alunos a também serem instrutores bíblicos. Porque a vida missionária é a vida da igreja. Nós não podemos ficar de fora desse movimento da igreja, esse movimento de testemunho, esse movimento do discipulado. Tá certo, irmão e irmã? Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para estender a mão para você. Nós trabalhamos aqui na Associação Paulistana, você conhece aqui a Associação Paulistana, fica na região do Brooklyn, que coordena essa região aqui, próxima aqui do centro, zona sul de São Paulo, algumas cidades aqui em volta, aqui na região de Barueri, Jandira, Itapevi, não é? Santana de Parnaíba, Ibiúna, São Roque, Cotia, essa região aqui, e a região aqui central de São Paulo e a zona sul de São Paulo. Você vem, pode nos procurar, para que a gente possa dar material para você. Eu quero desafiar você, professor e professora, a não ser só um passador de lição, mas também ser um missionário, um discipulador, tá bom? Deus te abençoe, espero que a minha palavra incentive você a, quem sabe, sair um pouquinho da zona de conforto e preparar pessoas para o reino de Deus. Um abraço para você, uma boa semana e vamos desfrutar do estudo da lição da Escola Sabatina dessa semana. Deus te abençoe.